pessoal, estou de volta na segunda parte aí da videoaula. Bom, como foi a aula passada, a gente fez aqui algumas configurações, certo? Expliquei um pouquinho sobre as fórmulas. Vamos agora entrar mais em detalhes sobre as fórmulas. Como eu falei, a gente tem aí determinados cálculos que a gente vai fazer no Microsoft Excel. O Excel, como eu falei antes, ele é um programa de editoração de planilha, também de gráfico, e na próxima semana a gente vai ver isso. Bom, primeiro, vamos ver aí como é que se faz um cálculo. Bom, para a gente fazer um cálculo, seja ele simples ou avançado, a gente tem aí duas formas. Bom, primeiro, cálculo simples. O cálculo simples, a gente tem que saber como é que a gente vai colocar eles, certo? Quando é um cálculo simples, a gente só vai fazer uma operação. No meu caso aqui, eu vou colocar um exemplo somando. Eu vou somar um com o outro, um valor com o outro. A gente pode colocar mais valores. Um exemplo aqui, eu coloquei aqui um exemplo de um cálculo simples, certo? Mas eu vou entrar em detalhes com o outro aqui. Primeiro, para a gente fazer um cálculo, a gente tem que colocar o sinal de igualdade, certo? Eu vou colocar aqui espaço só para a gente ver, só para deixar assim visível. Coloquei o sinal de igualdade, a gente sabe, o computador sabe que você quer fazer um cálculo, seja ele qual for, como eu falei, um simples ou um avançado, certo? Bom, como é um simples, um cálculo simples, a gente pode colocar um valor com o outro, somar um valor com o outro, diminuir um valor com o outro. Quem vai determinar é a tabela ou o que você está fazendo, certo? No meu caso, vamos dizer assim, eu quero somar esses 5 valores. Eu posso fazer isso aqui, certo? Eu posso fazer isso aqui. Eu vou deixar já certo para vocês visualizarem que a gente pode fazer também um cálculo simples com vários valores, certo? Mas eu não indico, porque daqui a pouco eu vou explicar, certo? Vamos dizer assim, eu quero somar esses 5 valores aqui. Bom, como é que a gente vai fazer? Eu nunca vou colocar os números. Por quê? Poder pode, mas só que não vamos dizer assim, indicado você colocar os números. Que aqui são números inteiros. Se a gente colocar uns números fracionados, aí vai se tornar um pouquinho complicado. E quando a gente mexe com a parte financeira de uma empresa, aí é que é ruim mesmo, certo? Por quê? Porque se você errar em um determinado cálculo, ou você leva um carão, certo? No mínimo, ou você leva um carão e no máximo você pode ser até demitido, porque dependendo do valor, a empresa não vai arcar com um prejuízo. Ela pode até arcar, mas você vai ser demitido, certo, gente? Então, prestar só atenção nessa opção aí. Então, aonde está esse primeiro valor aqui? Esse valor, esse 8 aqui, está em qual coluna e em qual linha, certo? Coluna B, linha 3. Coluna B, linha 3. Então, com isso, a gente sabe onde é que está esse determinado valor, a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar a coluna B, linha 3, certo? Nota que ele já ficou selecionado. O que é que eu vou fazer? Eu não vou somar, então eu vou colocar mais coluna C, linha 3, certo? Que é o 9, coluna C, linha 3. Aí a gente vai fazendo isso até o último valor. Desculpa, mais coluna D, linha 3, mais coluna E, linha 3, mais coluna F, linha 3. Pronto. Nota aí que ficou selecionado todos esses valores, certo? O 8, o 9, o 7, o 8 e o 8 também, certo? Bom, com isso apertando o Enter ele vai dar um valor, certo? Apertei o Enter, ele deu 40. Esse é o valor desse daí. Mas a gente tem uma forma bem mais fácil de fazer isso. Eu vou apagar aqui, certo? É conhecido como função. Quando a gente tem 3 valores ou mais, a gente pode colocar uma função, ou um cálculo rápido, ou uma fórmula, certo? Para isso a gente vai usar aí, de início a gente pode utilizar 4 funções, certo? Que são essas 4 aqui, ó. Função soma, função média, função mínima e função máxima, certo? Como eu quero somar, eu vou utilizar a função soma, que ele vai somar esses determinados valores, certo? Para isso eu vou fazer aqui, eu fiz uma coluna para saber do total, quanto é que cada aluno aqui tem no total desses módulos, do sistema operacional, do Microsoft Word, do Microsoft Excel, do Microsoft PowerPoint e ferramentas de internet. Eu quero saber qual é o total. Bom, bom para a gente primeiro fazer um cálculo, a gente coloca o sinal de igualdade. Isso é lei,
Vocês não podem faltar. Se você não colocar o sinal de igualdade, eu vou mostrar aí, o computador não vai perceber que você quer fazer um cálculo, seja ele qual for, certo? O nome da função, certo? Soma, entre parênteses, o que no caso aí vai ser somado, que vai ser do B3, dois pontos, F3, certo? Que eu coloquei do B3 até o F3. Esse até, gente, eu vou daqui a pouco entrar em detalhes, só para mostrar aí que a gente não vai ter nenhum determinado cálculo aí. Esse B3, dois pontos F3, daqui a pouco eu vou mostrar que é o desenvolvimento, certo? Eu apertei o Enter, nota que não apareceu o valor. Então, todas as vezes que a gente for fazer um cálculo, a gente tem que colocar o sinal de igualdade. Isso é lei, vocês têm que fazer isso, certo? Bom, vou apagar aqui, vamos lá. Para a gente fazer um cálculo, no Excel, é obrigatório a gente colocar o sinal de igualdade, certo? Aí o computador vai perceber que você quer fazer um determinado cálculo, seja ele simples ou avançado. Eu mostrei como é o simples, certo? Agora eu vou mostrar como é o avançado. O cálculo avançado, ele tem um corpo. A função, no caso em si, ele tem um corpo, que é esse nome aqui, esse texto que eu coloquei aqui, certo? A gente, botando isso na cabeça, a gente vai perceber que a gente tem alguma coisa para fazer nesse determinado corpo. Então, o corpo da função é igualdade, o nome da função que a gente vai trabalhar e, entre parênteses, o desenvolvimento. É o que vai ser somado, dividido, multiplicado, seja ele a função que a gente vai trabalhar, certo? Então, vamos agora botar em si como destrinchar aí esse determinado corpo aí da função, certo? Vim aqui, eu quero fazer a soma. Em uma tabela a gente tem que saber mais ou menos o que a gente vai fazer. Com isso, a gente faz o determinado cálculo. Primeiro, coloquei o sinal de igualdade, agora eu vou saber o que é que eu vou fazer. Eu vou somar esses determinados valores. Então, a gente pode utilizar a função aqui, soma. Ele vai somar esses valores que eu tenho aqui, ó, 8, 9, 7, 8 e 8, certo? Então, coloquei o nome da função, certo, soma. Coloquei o nome da função, certo? Que vai ser a função soma. Quando a gente coloca igualdade e o nome, já aparece aqui várias fórmulas que a gente pode trabalhar, certo? Várias formas que a gente vai trabalhar. Como a gente já tem aqui a função soma, já está aqui e a gente não precisa digitar mais, certo? Entre parênteses, o desenvolvimento. No caso, o que vai ser somado. A gente pode colocar todos os valores dentro desse desenvolvimento, mas também não é indicado. Já pensou se a gente tivesse aí 20 valores para a gente somar? Ia ser complicado a gente colocar 20 valores aí dentro. Ia ser chato, certo? Trabalhoso demais. Então, como é que a gente faz aí para quando tem mais de 3 valores? A gente sempre coloca do primeiro até o último valor. Então, vamos destrinchar mais essa conversinha aí. O primeiro valor, qual é o primeiro valor que a gente vai somar? Não vai ser aqui esse 8, certo? Vai ser esse 8. Onde é que está esse 8? Está na coluna B, linha 3. Então, coloco B3, dois pontos. Esse dois pontos significa até, certo? Muito importante a gente perceber que esses dois pontos aí significa no Excel, significa até o último valor. O último valor é esse outro 8 aqui, certo? Então, onde é que está esse 8 aqui? Está na coluna F, linha 3, certo? Então, coloco F3. Nota que ficou selecionado, fecho parênteses. Nota que ficou selecionado, ficou só um pouquinho aqui desaparecendo, mas nota que ficou selecionado com a linha azul, certo? Os valores que eu queria. Então, com isso eu aperto um Enter, que vai dar aquele 40 que a gente fez anteriormente, certo? Essa é a função soma, ela vai somar determinados valores. Eu só vou terminar aqui de fazer esse outro cálculo para na próxima aula aí, na próxima parte aí da aula, eu dar o restante dos cálculos, que a gente vai ainda falta mais 3, mas esses 3 é mais rápido, ok, pessoal? Vou terminar aqui, não vou falar nada aqui, só vou me dedicar a um determinado texto. Nota-se aí que quando eu vou fazer a segundo cálculo, eu não vou mais trabalhar com aquele que a gente estava antes, que era B3. Onde é que a gente está? A gente vai calcular aqui o total do Lucinaldo, certo? O Lucinaldo está na linha 4, então vou colocar B4, dois pontos, F4, fecho parênteses. Tá vendo? Selecionou tudo certinho, apareceu a listrinha azul, aperto o Enter.
Agora eu vou calcular o total do Igor. O Igor está na linha 5, então coloco igual soma, abre parênteses, B 5, dois pontos, F5. E vou fazendo isso até a última, ok, pessoal? Bom, vou falar aqui sobre um erro que muita gente comete, certo? Em colocar números errados. Se a gente colocar números aí errado, vai dar de certeza também errado no cálculo, no resultado final, certo? Um exemplo aqui, eu vou colocar aqui uma parte B10. Um exemplo, eu coloquei no final de colocar F10, coloquei F11. Nota aí que selecionou não os valores que eu queria, que era essa linha aqui, certo? Até o 9, do 3 até o 9, certo? Selecionou esse restante. Ele vai dar o cálculo de todos esses valores aqui. Então, se eu colocar um número errado, sempre vai dar errado, certo, gente? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. Por fim, eu vou digitar a última fórmula dessa determinada coluna. Opa, tem alguma coisa errada. 10, esse daqui era para ser o 11. Eu posso apertar F2, gente, para voltar a digitação e apagar o que eu quero. F11, F11. Bom, e é isso, pessoal. Vamos ver aí próximo módulo aí, próxima videoaula pra gente finalizar.